Oi pessoal, meu nome é Denise e eu sou pastora de uma igreja evangélica. Essa palavra que eu quero falar hoje é sobre conselhos. Mas não pensem vocês que eu quero ser mais uma arrogante que acha que sabe aconselhar. Não é nada disso. Porque eu fui uma pessoa que durante muito tempo também não ouvi conselhos, achava que as pessoas sempre queriam se intrometer na vida dos outros. Mas agora, como eu conheço um pouco mais a palavra de Deus, eu sei o quanto um conselho bom pode fazer diferença na nossa vida. E eu quero falar para vocês rapidinho de uma passagem bíblica que está em 1 Reis capítulo 12, que fala do Roboão, que era filho de Salomão. Quando Salomão morre, Roboão assume o poder. E Jeroboão vai junto com umas pessoas lá e pede para Roboão aliviar a carga, sabe, de trabalho, de imposto que Salomão tinha colocado sobre o povo. Toda essa história está aqui em 1 Reis 12, tá? A partir do versículo 1. E quando Jeroboão chega com essas pessoas para pedir um alívio dessa carga imposta por Salomão, quando Salomão estava vivo, né? O que acontece? O Roboão pede 3 dias para pensar. Nesses 3 dias, até eu anotei aqui, ele se aconselha com 2 tipos de pessoas. No 1 Reis capítulo 12, versículos 6 e 7, ele se aconselha com anciões. E os anciões dizem para ele assim: escuta o povo, faz o que eles estão pedindo, porque se tu fizer o que o povo está pedindo, eles vão te servir pelo resto da vida. Aí depois ele resolve se aconselhar com alguns jovens, tá? E os jovens dizem assim: não, tu tem que dizer para eles assim, que está lá em 1 Reis capítulo 12, versículo 11. Se o meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu vou aumentar ainda mais este jugo. Meu pai castigou vocês com açoites, eu, porém, castigarei vocês com escorpiões. O que é escorpiões? É umas pontas de metal que colocavam em cada laço do chicote, né? Tira do chicote, colocava a ponta de metal. Então o que ele quis dizer? O Salomão batia em vocês com o chicote, eu vou colocar pontas de metais nas pontas do chicote e vão machucar muito mais o povo. O que o esperto do Roboão resolve fazer? Ouvir aqueles jovens tolos. Falando em outras palavras, imbecis, né? Porque eles não se colocaram no lugar de Roboão. Porque se o povo foi lá pedir um alívio, Roboão disse: eu vou ainda causar mais dor e ainda aumentar mais imposto, vou ser muito pior que meu pai. Aqueles jovens não estavam nem aí se o Roboão ia se dar mal ou não. Eles simplesmente falaram as coisas que estavam na cabeça dele. Roboão resolve escutar esses jovens. A questão aqui não é a idade. Eu já conheci jovem tolo e jovem sábio. Já conheci idoso sábio e idoso tolo. Então a questão aqui não é a idade da pessoa que nos aconselha. Vamos ouvir aquela pessoa porque ela é mais velha. Não, cuidado, o idoso que está te aconselhando pode ser muito ignorante, muito tolo e fazer você se dar mal. A questão é, sabe, o que eu preciso fazer, sabe, quando eu preciso tomar uma decisão, quem eu devo escutar? A maioria das pessoas, elas dão conselhos para nós, conselhos que exaltam o nosso ego, né? Tipo assim, eu vou ler para vocês uma frase que eu anotei do meu padrinho, um padrinho que eu tenho na parede do meu quarto, que diz assim, ó: ter um coração do bem nesse mundo cruel não é fraqueza, é coragem. Sabe o que aconteceu? Sabe o que significa essa frase? Muita gente não é boa porque eles querem seguir a sociedade. Mas todo mundo rouba, todo mundo mente, eu vou mentir também. Então as pessoas deixam de ter um coração bom por querer seguir a maioria das pessoas, sabe? A sociedade, ou o que está na moda. Não, vamos fazer isso que está na moda. Porque se eu fizer tal coisa que eu acho certo, vou me achar careta, vou me achar bobo, vou me achar um otário. A questão é que, não vai pensando assim. O Roboão, ele escutou uns jovens tolos. Por que aqueles jovens disseram assim para ele? Vai lá e seja muito pior que teu pai. Porque eles disseram assim: se tu for bom para esse povo, tu vai demonstrar fraqueza. E o rei não pode demonstrar fraqueza. Só que o rei, não querendo demonstrar fraqueza, acabou se dando mal, porque o povo se revoltou. O povo fez uma revolta. Roboão comandava 12 tribos e por causa desse mau conselho que ele ouviu e dessa decisão super errada que ele tomou, ele ficou comandando só 2 tribos. E Jeroboão, que foi junto com o povo lá, que pediu o alívio, o povo resolveu seguir Jeroboão. Então Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão com 2. A questão aqui que eu quero falar para vocês, por que eu tô falando tanta coisa, nem sei como é que vai ser o título
desse vídeo, tá? Eu sei que talvez tenha alguma coisa com conselho. Eu tenho ouvido os conselhos das pessoas. Eu sei quando uma pessoa realmente quer o meu bem ou não quer. Sei quando uma pessoa está me dando um conselho que ela quer que eu quebre a cara. Ou quando uma pessoa realmente quer o meu bem. Mas isso não é o principal, tá? Isso é algo que o Espírito Santo me deu, que é um discernimento para mim saber quem são as pessoas que estão do meu lado, porque tem muita gente que eu não confio, muita gente que sorri, que beija, que abraça, mas que não é teu amigo de verdade, está te dando conselhinho para ir para você quebrar a cara. Então essa não é a base para você escolher aceitar um conselho ou não. Qual é a base? Mais uma vez eu quero citar a palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, essa versão, tá? É uma versão da Bíblia, nova versão internacional, que está escrito aqui assim, ó: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O que esse versículo diz? A paz de Cristo tem que ser o juiz. Tem gente falando faz isso, tem gente falando faz aquilo. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Primeiro você tem que orar. Para quem não sabe o que é orar, porque eu não falo só pra gente que é crente, pra gente que frequenta a igreja, orar é conversar com Deus. Você vai dobrar teu joelho, sentado, de pé, sei lá o que, e você vai dizer: Deus, me ajuda a decidir. Deus, eu não quero quebrar a cara. Deus, eu não quero tomar uma decisão errada. Me ajuda. Com certeza Deus vai te ajudar. E vai vir um pensamento na tua cabeça: devo fazer assim, né? Ou assim, ou assim, ou assim. Aí, a decisão que você tomar após a oração, se essa decisão trouxer a paz para o teu coração, essa é a decisão certa. Faz que vai dar certo. Agora, se você tomou uma decisão e o teu coração ficou apertado e você se sentiu mal depois de decidir isso, não faz, porque você vai quebrar a cara, vai dar tudo errado. Então eu quero citar esse versículo de novo: que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. Outra versão diz que a paz de Cristo seja o juiz, a mesma coisa, em vossos corações, tá? Então a paz de Cristo tem que ser o juiz. Sentiu paz depois de falar com Deus, tomou uma decisão, orou, tomou uma decisão, sentiu paz, vai em frente porque Deus vai te abençoar. Orou, tomou uma decisão, sentiu um aperto no coração, sentiu coisa ruim, não faz, porque você não vai se dar bem. A paz, ela tem que ser o juiz. Tudo que vem de Deus traz paz. Tudo que vem de Deus não dá confusão. Por isso que as pessoas têm que acreditar em Deus. A fé não é razão, gente. A fé, ela é algo que todo mundo diz: não, se tu for pela direita, tu vai se dar mal. Mas se Deus te mandar ir pela esquerda e você sentir paz, vai pela esquerda, porque Deus é o juiz. Deus sabe muito mais que todas as pessoas, tá? Então esse vídeo é sobre conselhos. Então tenha paz no coração, não escute qualquer pessoa não, tá? Não esqueça isso. Tem gente que pode ser até da tua família, teu pai, tua mãe, teu irmão, tua prima, teu tio, tua avó, sei lá quem for, um amigo: eu sou amiga desde a infância. Não caia nessa cilada. Mas essa pessoa me deu conselho. Não, gente, por favor. Uma pessoa que você acha que falou palavras bonitas, ela pode ter uma má intenção por trás, e ela não tá nem aí, porque as pessoas aconselham a gente e vão embora, elas não ficam junto para arcar com as consequências. Então eu quero orar agora. E qual vai ser a oração? Que o Senhor Jesus te ilumine, que o Espírito Santo te ilumine, que você possa tomar a decisão certa, porque eu sei que o Espírito Santo está me falando agora que tem gente que não sabe se vai dar outra chance pro relacionamento, se não sabe se vai voltar com aquela amizade, se muda ou não de emprego, se compra a casa ou não compra, se sai daquele bairro ou não sai, tá? Então esse conselho que eu tô te dando agora, vai orar. E depois que você decidir, se sentiu paz, faz, porque vai dar certo. Se sentiu aperto no coração, não faz, porque vai dar tudo errado, tá? Então, mesmo que você diga: eu não sou uma pessoa que gosta de conselho, não. Eu também não gostava de ouvir conselho. Me dei muito mal ouvindo e me dei muito mal também não ouvindo. Então, eu comecei a procurar Deus, comecei a orar, comecei a falar com Jesus, porque Ele sempre me deu a direção exata. E eu tenho uma experiência também de aconselhar pessoas que não estão nem aí pro que eu falo. Então, gente, eu quero dizer para vocês, façam o que dá paz no coração de vocês, falem com Deus, e se sentir paz, façam, tá bom?
Então é uma coisa assim, ó, escutem isso que eu tô falando, tá? Se sentir paz no coração vai dar certo. E eu vou dizer pra vocês assim uma coisa, tá? De repente você vai dizer, como eu disse aqui no início do vídeo, eu não quero ser mais uma prepotente, arrogante, que acha que sabe tudo. Tu fala que conselho, às vezes a gente deve ouvir ou não deve, mas tu tá dando conselho. Sim, eu tô dando conselho justamente por isso. Porque eu já passei por essa experiência de não gostar de alguns conselhos, de ver alguns conselhos maldosos, né, sendo dados para mim, mas também de pessoas muito boas, usadas por Deus, que me fizeram enxergar coisas que eu sozinha não conseguia enxergar, tá? Então presta muita atenção nisso. É bom o conselho, dependendo do conselho ele vale ouro, tá? Dependendo do conselho é a salvação para tua vida, mas sempre inclua Deus nos teus planos, sempre fala com Deus. Não precisa ali, eu vou falar com Deus. Gente, é melhor falar com Deus do que falar com um fingido, do que falar com uma pessoa que você pensa que é amiga e tá te dando facada pelas costas. Deus é sincero, Deus é perfeito, Jesus ama de verdade as pessoas. O único amor que eu posso dizer que é verdadeiro e é perfeito é o de Jesus, tá bom? Então agora eu vou orar com você para que você tome a melhor decisão. Senhor amado, neste momento, eu oro juntamente com algumas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, Senhor querido. E que tu possa, Senhor amado, abençoar elas, que tu possa, Senhor amado, dar, Senhor, uma direção para essas pessoas que têm que tomar tantas decisões. Tem gente que não sabe se continua com o casamento ou com aquele namoro. Eu te peço, Senhor, que tu venha iluminar, Senhor, essas pessoas, que tu venha dar a direção para essas pessoas. Se elas, Senhor amado, não sentirem paz, não deixe elas tomar a decisão errada, mas se elas sentirem paz, ajuda elas, Pai, a seguir em frente e tomar a decisão certa. Só tu, Senhor, pode nos mostrar a direção certa. E eu te peço, querido Espírito Santo, que tu venhas alcançar todo aquele que está ouvindo esse vídeo, todo aquele que está orando comigo, para que ele possa tomar a decisão certa, ser feliz e abençoado, porque eu sei, Senhor amado, que tu é perfeito e que tu nunca vai nos dizer alguma coisa que vai fazer a gente se dar mal, que seja para nossa doença, ou para nossa morte, ou para nossa infelicidade. Por isso, Senhor, ilumina essas pessoas que estão ouvindo, estão orando comigo, Senhor, agora. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém e amém. Todo domingo vai ter um vídeo novo nesse canal, tá? Eu só quero falar uma coisinha pra vocês. Tem um vídeo meu que diz assim, ó. Eu tinha um canal no YouTube e não sabia, parte 2. Ali eu conto o testemunho de quando eu perdi gêmeos. Faz muitos anos isso. Eu tava grávida de gêmeos, eles morreram. E ali naquele vídeo eu conto aquela história. Por que eu tô falando disso? Porque esses dias uma pessoa me procurou, disse que ouviu esse vídeo e foi consolada, sabe? De um luto. Há muito tempo que ela estava triste, mas quando ela ouviu esse vídeo aí que eu falei, eu tinha um canal no YouTube e não sabia, parte 2, eu conto o meu testemunho dos gêmeos e como Deus me consolou. E se você por acaso estiver passando por um luto, assista esse vídeo, que eu sei que o mesmo Espírito Santo que me consolou vai te consolar também. Um beijo pra você, tá bom? Tchau!